Capítulo 5. Droga. Já é dia novamente. No início da manhã, Lee-yun já estava desanimado. O parlamento sul-coreano, na sua infinita sabedoria, tinha aprovado um projeto de lei indesejado apelidado de Não Deixe Ninguém para Trás, o qual foi concebido para eliminar párias, antissociais e desajustados da sociedade coreana. Toda essa estupidez foi fundamentada sobre a teoria que insistia que aqueles que nasceram e foram criados com origens defeituosas criavam um risco maior de se tornarem pessoas que cometem crimes violentos e mais propensas a declarar divórcios, por exemplo. Eram aquelas famílias sem pais e que tinham enormes dívidas para pagar aos agiotas. De acordo com a lei, todos os cidadãos coreanos que tinham 20 anos de idade ou mais com falhas visíveis na sua formação eram obrigados por lei a visitar um psiquiatra, ocasionalmente, para um exame mental. Em suma, Lee-yun era elegível para isso, visto que ele havia perdido seus pais em sua infância e havia sido assombrado por agiotas em sua adolescência. Então Lee-yun foi para o grande centro de reabilitação da sociedade. Eu me sinto como se eu tivesse viajado no tempo de volta aos anos 60. Grande sociedade minha bunda, que vergonha! Murmurando queixas por todo o caminho, Lee-yun entrou no centro de reabilitação. O nome sugeria um interior decorado de forma romântica. A sala de recepção estava cheia com jovens nos seus 20 anos de idade que também tinham vindo fazer os seus exames médicos sob a lei dos socialmente inaptos, então ele teve que perder mais outra hora à espera de sua vez para se registrar. Olá, eu sou o Lee-yun. Eu estou aqui para fazer o teste psicotécnico sob a lei Não Deixe Ninguém para Trás. Entendo. Por favor, preencha esse formulário. Uma enfermeira em um uniforme branco entregou a Lee-yun um pedaço de papel. O que é isso? Nós queremos uma análise completa do seu estado mental com base em suas respostas a este questionário. Se você se enquadrar na categoria dos socialmente inaptos, você será obrigado a entrar no centro de reabilitação e a receber tratamento periódico. Nesse caso, o governo enviará um cheque mensal para sua família em compensação. Que lei desumana! O governo tinha feito praticamente nada para apoiar os mais desfavorecidos quando eles estavam sofrendo infâncias terríveis, abusados por seus pais ou sendo expulsos da escola. Não. Agora eles tinham que aceitar uma desvantagem se eles quisessem se inscrever em uma universidade quando eles saíssem da escola. Pior ainda, eles não eram nem mesmo elegíveis para cargos no governo. A guerra ao terror apresentou uma desculpa viável para segregar os ricos dos pobres. Sim, madame. Lee-yun pegou o formulário e o preencheu rapidamente. Nenhuma vez a caneta deixou a superfície do papel. Lee-yun tinha pensado naquelas perguntas por muitos anos, de modo que as respostas foram fluindo a partir de seu coração. Eu terminei. Posso sair agora? É claro. Pegue isso para custear a tarifa do ônibus. Pelo menos, o governo mostrou um pequeno sinal de piedade. Lee-yun levou as moedas e deixou o hospício. Enquanto isso, o questionário apresentado por ele começou a rodar entre os psiquiatras do centro. Chaeun-yeo, Ph.D. em psiquiatria, estava rindo tanto que parecia que seu pescoço iria quebrar. A médica cuja atitude lhe rendeu o apelido de Rainha de Gelo estava rindo negligentemente em público, o que era uma visão rara para as enfermeiras. Será que ela finalmente teve sucesso em se comunicar com o seu cão de estimação? Acho que sim. Nada é impossível para a doutora.
A doutora Cha havia imigrado para os Estados Unidos com seus pais, ambos diplomatas, quando ela era jovem. Ela se formou com distinção pela Universidade de Harvard com a idade de 20 anos e terminou seu doutorado antes de completar 23. Combinando beleza e cultura, mas cheia de orgulho, ela nunca havia demonstrado esse nível de humanidade anteriormente, o que se tornou um tópico na boca de todos. No final, a enfermeira-chefe decidiu colocar a sua cabeça acima do parapeito e perguntar: Doutora Cha, o que é tão engraçado? Olhe isso. Rindo tanto que ela já estava chorando, a doutora Cha deu para a enfermeira-chefe o que ela estava segurando em sua mão. Era uma única página de um formulário que alguém havia preenchido para a lei Não Deixe Ninguém para Trás. 7 perguntas curtas e com respostas igualmente curtas. Questionário. Nome: Leon. 1. Qual é o seu nome? Resposta: Leon. 2. Qual é a sua profissão? Resposta: um grande vilão que ameaçará a paz mundial. 3. O que você está fazendo? Resposta: preenchendo este questionário. 4. Quais são as 3 coisas mais memoráveis ou valiosas que você tem feito em sua vida? Resposta: ter atingido o nível máximo no jogo Continente da Magia. Ter jogado a um jogo online por 200 horas contínuas sem comer ou dormir. E ter vendido a minha conta. 5. O que você acha dos políticos no poder? Resposta: porque nós não podemos apenas exportá-los para a China ou o Japão? 6. Quando você identificou a sua posição social? Resposta: depois que eu assisti Planeta dos Macacos. 7. Como você descreveria sua identidade em uma única frase? Resposta: eu sou um dragão. A enfermeira pareceu surpresa quando ela terminou de ler o documento. Não me diga que isso é um resumo a partir de algum mangá? Não. Parece que um dos indivíduos preencheu isso esta manhã. Você não viu o selo de confirmação na parte inferior direita? Um maluco típico. Você está errada novamente. Se ele fosse um louco, ele não estaria observando a sociedade sarcasticamente e precisamente como ele fez neste questionário. Contra senso comum, a doutora Cha concluiu que ele era mentalmente normal. Da perspectiva de um psiquiatra, ela quase podia ouvir um grito de desespero crescente a partir dessas respostas. Para ser capaz de ridicularizar a sociedade de tal forma, este jovem homem chamado Leon deve ter vivido uma vida incolor em um mundo de crueldade. Ufa! A enfermeira-chefe não pôde fazer nada a não ser suspirar. Ela não tinha nenhuma razão para contradizer a conclusão da médica. No entanto, ela pensou que tanto a doutora Cha, que possuía um Ph.D. em psiquiatria nos Estados Unidos e era idolatrada em periódicos médicos mundialmente reconhecidos, estava acima das pessoas normais, ou esse cara chamado Leon estava abaixo dos normais. Ambos são simplesmente anormais. Ou eles são normais e eu sou a única louca na sala. Talvez a dura verdade seja que o mundo inteiro enlouqueceu. A enfermeira-chefe pensou enquanto sua cabeça girava. Doutora Cha pegou o formulário e se levantou. A sociedade precisa de diferentes tipos de pessoas. Que assim seja. Você não precisa olhar profundamente para isso. Falando nisso, eu mostrarei isso para Soyeon. A paciente Jeon Soyeon. Sim. Você acha que ela lerá isso? Ela lerá. Aqueles que fecham a sua mente são mais prováveis a aspirar pela atenção do exterior. Eu só espero que ela ria desta vez.
A doutora Cha pegou o questionário que Leon tinha preenchido e se dirigiu para a enfermaria. O destino dela era uma ala especial localizada no 12º andar. Com instrumentos médicos novos e os melhores médicos, a ala estava equipada com uma piscina privativa e um ginásio. O quarto custava cerca de 20 milhões de won, cerca de 16 mil dólares por dia. Olá, Seon, eu estou aqui para vê-la. Sorrindo para sua paciente, Shaolei entrou na ala. Uma menina pálida levantou a cabeça a partir de um livro que ela estava lendo. Mesmo entre as supermodelos cujos olhares são seus únicos destaques, elas seriam ofuscadas pela beleza dela, mas seu rosto estava vazio de emoções. Como uma boneca francesa, ela parecia tão sem vida. Deus acabou dando a ela mais beleza do que ela poderia viver com. A doutora Cha pensou tristemente. Pelo fato da garota ser tão bonita, ela era excessivamente amada pelo seu pai protetor. A linha tênue de tabu entre um pai e uma filha nunca havia sido quebrada, mas a sua mãe era paranoica, desconfiada de seu marido e profundamente ciumenta em relação à beleza de sua própria filha, resultando em um abuso implacável na infância. Posteriormente, veio a tragédia daquele fatídico dia. Desde então, a menina tinha perdido o poder da fala. Quando ela era jovem, Seon tinha sido um anjo preso em um corpo terrestre. A doutora Cha, que costumava ser uma amiga próxima dela, sempre sentiu pena de Seon ter sido privada de sua cota de amor e inocência. Dê uma olhada nisso. Eu não estou autorizada a remover qualquer documento do meu escritório, mas eu queria mostrá-lo a você. A doutora Cha deu à menina o formulário apresentado por Leon. Os olhos sem vida e vazios de Seon deslizaram sobre o papel e a doutora Cha esperava que ela explodisse em um ataque de riso. Ela esperava que, contra todas as probabilidades, Seon se abrisse mesmo que apenas um pouco. Você sabe que, se você rir desta vez ou mesmo sorrir, será a sua primeira em cerca de 5 anos. A doutora Cha pensou tristemente. Porém, o rosto ainda assim destruiu as esperanças da médica. A menina examinou o questionário e apenas devolveu para ela. A médica mais uma vez sentiu o coração partido ao se lembrar de quão brilhante Seon havia sido outrora. Tudo bem. Você precisa de mais alguma coisa? Doutora Cha perguntou. Seon gentilmente sacudiu a sua cabeça. Então, não hesite em me chamar a qualquer momento se você precisar de algo. Doutora Cha saiu da sala em silêncio. Ela riu. A enfermeira perguntou, visto que ela não tinha autorização para entrar no quarto. A doutora Cha sorriu amargamente. Não funcionou novamente. A enfermeira disse, respondendo à sua própria pergunta, quando viu o sorriso amargo da doutora Cha. Não. Eu não consigo encontrar uma maneira de abrir o coração ou a mente dela. A doutora Cha disse e continuou. Eu preciso reabilitar ela para manter a fé do presidente em mim. Não, pelo bem da Seon. Incontáveis psicólogos, psiquiatras e até mesmo xamãs tinham sido contratados para combater a condição de Seon, sem sucesso. Nenhum deles pôde derreter o coração congelado. Agora, quase todo mundo tinha desistido de qualquer esperança de ajudar a menina. A enfermeira também estava chorosa. Ela estava triste que uma menina tão bonita nem falasse nem risse, presa sozinha em sua própria concha fechada. Não há qualquer outra forma de terapia ou medicamentos para ajudá-la? A enfermeira perguntou.
Um remédio psiquiátrico não funcionará enquanto o paciente se recusar a abrir a sua mente e aceitar a realidade, a doutora Shah disse. Então, ela viverá assim para o resto da sua vida. Nós temos que fazer algo para recuperá-la. Ela só precisa de um empurrão, algo que a conduzirá a enfrentar a realidade. Mas já se passaram 5 anos. A consciência dela poderia estar presa até agora ou pior ainda, já ter ido há muito tempo. É o nosso trabalho não deixar que isso aconteça. Não importa o que, eu a trarei de volta. A determinação da doutora Shah era feroz. Ela tinha se formado em psiquiatria e voluntariamente veio a este hospital a fim de salvar Soyeon. Eu já comecei um novo tratamento há 1 ano. Eu nunca ouvi sobre isso. É claro que não. É porque eu tinha que manter isso em segredo. É a estrada real. Ela está passando seus dias e noites dentro do jogo, com exceção dos horários destinados à medicação e ao aconselhamento. Então, exatamente. Deixe ela recomeçar no mundo imaginário e extraia-a da concha. Desta forma, ela seguirá em frente passo a passo, onde poderá interagir com os outros. Eu espero que ela recupere a sua fé perdida nas pessoas e sinta emoções as quais ela nunca havia sentido antes, pelo menos na realidade virtual. De volta para casa, Leon visitou o site de transação de itens antes de se conectar à estrada real. Embora Leon tivesse trocado apenas um item por lá até agora, o seu status de conta era de triplo diamante. Isto se deu em razão da conta do jogo Continente da Magia, que ele havia vendido, ter sido avaliada em mais de 3 bilhões de won. Só ela o levou para o status VIP de prestígio. Compre espada de ferro mais 20 de força por 400 mil won. Compre anéis para guerreiros. Ofertas. Compre botas azuis para classe Ranger. 300 mil won, negociável. Compre brincos para magos pelo valor do livro que a estrada real mais algo. A lista de itens em demanda tinha milhares de páginas de extensão e a pesquisa por palavra-chave resultava em milhões de resultados, mas poucos deles realmente fechavam negócio. Um número de usuários estava ávido para conseguir itens bons e a demanda era insanamente alta. Basicamente, os fornecedores não conseguiam suprir a demanda. O sistema favorecia os vendedores e quando um deles colocava um de seus itens, o leilão ficava lotado em minutos. Vendo clava do espírito vermelho 105/105 de durabilidade com 96 a 105 de dano e mais 15 de força. 100 mil won. Vendo anel da benção do brilho. Raro, cura 3 MP por segundo por 5 minutos. A partir de 3 milhões won. Vendo brinco de Messias. Defesa mágica melhorada contra a magia de fogo, mais 8% de experiência. 4 milhões won. Vendo martelo do ferreiro Thomas. Mais 15% de chance de sucesso em forjar armamentos. Permite você fabricar armas melhoradas por 5 milhões won. Os itens no top 10 do leilão alardeavam preços exorbitantes. Eles foram seguidos por itens menores abaixo, os quais ainda valiam pelo menos 100 mil won. Este mercado inflacionado sinalizava que os itens estavam em falta. Se Wade não tivesse tido sorte suficiente de obter a espada de ferro no início, ele teria repetido missões comuns aqui e ali para recolher algumas moedas de cobre de cada vez e, posteriormente, corrido para a oficina de um ferreiro para comprar uma espada imperfeita antes de se dirigir ao campo. Caso contrário, ele teria que socar os monstros, contando com os atributos que ele tinha acumulado golpeando o espantalho.
Nesse caso, o seu poder de ataque teria sido reduzido para a metade sem os efeitos da maestria com a espada. Comparado com armas e equipamentos que estavam altamente moldados, os itens criados por um ferreiro ou alfaiate eram baratos. Itens relevantes para a classe de escultor não estavam sequer disponíveis. Estrada Real tinha aberto apenas 15 meses atrás e os usuários ainda estavam imersos em subir de nível e se aventurar. Até agora, Liyun não tinha conhecimento de outros artesãos. 70% do continente ainda era desconhecido, por isso muitas masmorras ainda estavam inexploradas e muitas missões sem solução. Com uma oportunidade infinita apresentada diante de seus olhos, apenas alguns usuários sonhavam em se tornar artesãos. O reino de Rosenheim era uma porção relativamente nova do mundo que só tinha sido descoberto cerca de 6 meses atrás. O grupo de expedição que viu pela primeira vez o reino tinha ganho enormes lucros. Rosenheim estava localizado longe do centro do continente, mas os territórios desconhecidos e as masmorras inexploradas estavam espalhadas por toda parte, bem como os monstros fortes que eram abundantes. Esta foi a principal razão pela qual Liyun ter escolhido Rosenheim para começar a sua grande aventura. Será que eu comecei tarde demais? Não, eu ainda tenho uma chance para recuperar o atraso. Ele disse para si próprio. Liyun sacudiu a sua cabeça. Enquanto os concorrentes estavam passando de nível e participando de aventuras, Liyun tinha se exercitado e coletado informações durante um ano inteiro para se preparar. Ele não queria vender sua conta mais. O procedimento de transação de uma conta de um jogo online era mais complicado em um jogo de realidade virtual onde uma varredura da íris era usada para verificar a identidade do jogador. Além disso, Liyun tinha que permanecer no negócio ao invés de fazer dinheiro rápido. Estrada Real tinha que sustentar a sua família financeiramente pelo menos nos próximos 5 anos. A este ritmo, Estrada Real dará à minha família algo para viver pelos próximos 5, não, 10 anos. Então, eu posso me dar ao luxo de enviar a Ian para a faculdade. Estabilidade vem em primeiro lugar. Eu abandonei o ensino médio, mas a Ian merece uma vida melhor. Ele disse para si próprio. Ring. O telefone começou a tocar de repente. Liyun olhou em volta e percebeu que a avó e a Ian estavam fora de casa, então ele pegou o telefone com relutância. Alô? Quem está falando? Liyun, é você? Você ainda sou áspero ao telefone, cara. Sou eu, Sanguron. Oh, é você, Sanguron. Liyun não ouvia esta voz por um longo tempo. Desde que eu saí da escola. Ele pensou amargamente. E aí, o que foi? Liyun perguntou. Nós temos uma reunião de ex-alunos nesta noite. Eu não dou a mínima para isso. Não é suposto ser frequentada apenas pelos formandos. Não é nem mesmo engraçado se um desistente como eu aparecer na reunião. Mas, sem mas. Você sabe por que eu desisti da escola. Eu não tenho nada a ver com a escola agora. É isso aí. Me faça um favor, Sanguron. Nunca mais me ligue. Slan Liyun desligou o telefone e suspirou profundamente. Foi um telefonema que ele não queria, no mínimo. Se ao menos ele tivesse um apagador de memória tipo do filme Mid, então, sem dúvidas, ele teria apagado todos os 3 anos de seu ensino médio. A pior memória e um dos pontos mais baixos de sua vida. Naquela época, Liyun tinha sido espancado e ameaçado pelos agiotas. Ele tinha que se esgueirar para ir à escola.
Ele tinha ido à escola ao amanhecer e saía à meia-noite, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Por um par de dias, Leon tinha evitado os agiotas, mas eles eram mais espertos do que ele pensava. Eles tinham contratado gangsters de rua para pressionar os professores na escola. Leon tinha até mesmo sido informado pelo seu professor de sala de aula para pagar a sua dívida, bem na frente de seus colegas. O professor tinha se ajoelhado diante do estudante perdido, suplicando em meio a lágrimas que ele não queria se envolver naquela loucura. Foi a gota d'água. Eu abandonei a escola no dia seguinte. Ele murmurou para si mesmo. Leon estava um pouco curioso sobre como os seus velhos amigos de escola eram na faculdade, mas mostrar o rosto na reunião só reviveria aqueles momentos vergonhosos. A verdade inescapável é que a única coisa que me resta fazer é jogar o jogo de realidade virtual. Leon acabou o almoço e entrou no jogo novamente. Vede nunca faltou à sua rotina diária de se estabelecer na frente da mansão de Rodrigues do amanhecer ao pôr do sol. Quem mais seria capaz de lidar com dias sem graça como estes? O que você acha sobre ir caçar no Vale Ocidental? Arpias têm um nível elevado, mas se nós nos juntarmos, elas serão fáceis. Eu ouvi que você se juntou a uma missão de escolta para as caravanas com destino à aldeia Eileen. O preço do sangue de Troll tem aumentado ultimamente por quase o triplo do valor habitual. Eu receio que uma grande guerra esteja chegando. Uma abundância de conversas entrava nos ouvidos de Vede. Cavalos relinchavam, carruagens passavam. Sentado na avenida principal, Vede podia pegar muita informação. Ele aprendeu o que estava acontecendo no mundo. Sem este tipo de diversão, ele já teria desistido. Quando Vede acertava o espantalho, ele estava pelo menos desfrutando de uma sensação de estar se tornando mais poderoso. Era uma autotortura ter que se sentar ainda sob o sol escaldante. Buda não ficou encarando uma parede por vários dias, meditando. Ele se perguntou. Ele estava passando por uma experiência semelhante, decidido a ver Rodrigues. Nos últimos 2 dias, Vede tinha encontrado Pali e Irene para irem caçar juntos. Eles não eram tão fortes quanto ele, de modo que eles ganharam experiência mais lentamente. Ainda assim, eles poderiam caçar monstros como quisessem, dia e noite. Graças ao horário flexível deles, eles alcançaram um nível de Vede. Os 30% de bônus sobre a experiência na parte da noite é tecnicamente anulado pelo fato de que os monstros são 50% mais fortes do que durante o dia. Na maioria das vezes, a caçada durante o dia é mais eficiente para os usuários de nível baixo. Além disso, Vede foi penalizado por estar indeciso quanto à classe, de modo que ele não podia aprender qualquer habilidade. Ele iria ficar para trás em níveis de habilidade se ele se convertesse a uma classe em um nível mais alto do que a média dos usuários. Por último, mas não menos importante, isso testou a sua paciência, pois ele estava desperdiçando um tempo precioso esperando no meio de uma rua. O que eu posso fazer agora? Maestria em esculpir esculturas. Vede olhou em volta. Ele encontrou um pedaço de madeira que parecia ter sido jogado fora a partir da roda de uma carruagem. Pegando o pedaço de madeira, Vede ativou a habilidade de esculpir. Esculpa isso. Slide. À medida que a mão de Vede estava se movendo, a madeira foi cortada aqui e ali. Quando a habilidade terminou de esculpir, Vede suspirou. A peça, outrora um quadrado de madeira, foi talhada em uma pequena peça circular.
É melhor eu fazer isso sozinho. Veed pegou outro pedaço de madeira e começou a cortá-lo com a lâmina de esculpir. Com a sua experiência passada ao trabalhar duramente em uma fábrica têxtil, a qual se focava em trabalho manual, a atividade de manufatura era como uma segunda natureza para ele. A lâmina de esculpir era tão afiada que, com apenas um toque, ele esculpiu através da madeira. Depois de algumas tentativas e erro, ele finalmente esculpiu a peça de madeira em uma espada curta. A proficiência em maestria escultural subiu. A proficiência em artesanato aumentou. 2 janelas de mensagens apareceram em cascata. Veed aprendeu algo. Ele não precisava ter confiança em sua habilidade de esculpir para esculpir um objeto e que quando ele usasse a habilidade, ele tinha que reconhecer exatamente a forma com a qual ele estava trabalhando. É melhor eu praticar a habilidade em esculpir mais frequentemente. Entediado, Veed reuniu vários pedaços de madeira e começou a esculpi-los. É divertido de sua própria maneira. Então veio subitamente a Veed que quando ele estava na escola, seus professores de arte o haviam elogiado por ser bom em fazer as coisas. O que Veed esculpia normalmente acabava sendo inútil, mas alguns deles pareciam aceitáveis mesmo para os olhos dele. Ele passou 5 horas esculpindo pedaços de madeira. Parecia estranho ver um homem sentado cortando madeira com uma lâmina de esculpir, mas ele sentiu que era melhor do que matar o tempo em vão. Ting subiu de nível. Maestria escultural iniciante nível 2, 0%. Permite produzir trabalhos mais complicados. Diminui a taxa de falha com a habilidade. A habilidade de artesanato e maestria em esculpir de Veed subiu de nível rapidamente porque o seu nível comparativamente baixo precisava de uma pequena quantidade de experiência para atingir o nível mais alto. Uau! Veed ficou impressionado. Como o seu nível em maestria escultural aumentou, várias janelas apareceram enquanto ele estava cortando um pedaço de madeira. Dicas visuais eram dadas, tais como onde cortar em um círculo ou quais padrões estavam disponíveis. Veed poderia escolher uma das dicas, que eram automaticamente processadas. Mesmo que ele cometesse um erro, o domínio escultural complementava a escultura para refinar o produto final. Agora ele estava fazendo estátuas de qualidade. Veed esculpiu uma raposa que ele havia caçado em outra noite, uma estátua de lobo, a qual foi mais fácil do que ele pensou. Ele colocou as estátuas concluídas que emanavam vida ao lado dele. O nível da habilidade de Veed estava atualmente em 2, mas a lâmina de esculpir de Zaar dobrou-a para 4. A faca era um item exclusivo que qualquer escultor morreria desejando. O problema é que ninguém se importava. A classe de escultor estava perto da extinção. Mesmo que houvesse alguns aspirantes a escultor sobrando, seus níveis eram medíocres, por isso era impossível esperar um bom preço pela lâmina de esculpir de Zaar. Quando Veed terminou uma das peças de arte, novo atributo, arte, atributo arte, um presente na compreensão e na prática da criação. A arte cria produtos elegantes e um sentido estético e prático. Ela aumenta quando você vê, ouve, cheira, prova ou toca coisas bonitas, ou ao criar obras de arte. Veed ficou em silêncio, calculando o potencial infinito prometido pelo atributo de arte. Em seguida, ele tomou uma decisão rápida: excluir o atributo arte. Este atributo não pode ser excluído. Maldição. Um usuário não pode criar atributos infinitamente. O número máximo de espaços de atributos é de 15.
Veed considerou insuportável que um dos espaços foi desperdiçado com arte. Até porque ele planejava preenchê-los apenas com os absolutamente necessários. Isso não pode ser evitado. Ele pensou amargamente. Para Veed, que não se importava com a estatística e arte. Ele jurou que nunca distribuiria quaisquer pontos de atributos nela. Ele ficou aliviado ao saber que o atributo aumentaria automaticamente, mas ele estava cético sobre como ele funcionaria. Veed continuou esculpindo pedaços de madeira. Embora ele estivesse mais interessado nos efeitos extras do que na maestria em esculpir em si própria. Maestria em esculpir é algo inútil, mas a habilidade de artesanato vale a pena o esforço em muitas áreas. Ela aumentará o poder de ataque de espadas e arco e flecha, as quais se baseiam nas mãos. Eu posso trabalhar com artesanatos sensíveis também. A habilidade de artesanato era uma necessidade que influenciava em tudo quanto é lugar. Você ganhou uma taxa de especialização na habilidade de artesanato. Ting subiu de nível. Artesanato iniciante nível 3, 0%. Permite que você aprenda habilidades culinárias e de alfaiataria. Aumenta o poder de ataque com armas de combate corpo a corpo e de longo alcance. Mais 3% de ataque. Aumenta o poder de ataque com os punhos. Mais 5% de ataque. O nível da habilidade de artesanato de Veed atingiu 3 com a arte de esculpir, ajudando a obter experiência mais rápido. Ela realmente vale a pena. Veed estava satisfeito com um aumento rápido em seu nível de habilidade artesanal. Foi em parte porque as obras de arte que ele tinha produzido estavam, de fato, no nível 4 graças à lâmina de esculpir de Zahar, mas a maestria em esculpir foi o fator principal. Habilidades de culinária e alfaiataria, por exemplo, afetavam muito a habilidade de artesanato, mas elas não podiam rivalizar com a maestria em esculpir em delicadeza e proficiência. Simplificando, a maestria em esculpir era essencial para melhorar a habilidade de artesanato. Desnecessário dizer, ninguém se incomodaria aprendendo o domínio escultural a fim de melhorar a habilidade de artesanato. Merda, eu nunca aprenderei a habilidade em alfaiataria. Eu odeio isso. Veed considerou positivo dominar as habilidades básicas de culinária para que ele pudesse desfrutar de uma deliciosa comida com as receitas online. Sem mencionar que comprar ingredientes diretamente de uma mercearia e cozinhá-los com as suas mãos era mais barato do que encomendar um prato em um restaurante fino. Igualmente, Veed poderia preservar melhor a estamina ao usar refeições caseiras quando ele saísse em uma missão de caça por 1 ou mais semanas sem voltar para a civilização. Comida instantânea não conseguia recuperar a estamina ao máximo. Além disso, Veed estava tão assombrado pela memória de trabalhar arduamente em uma fábrica têxtil que ele estava decidido a abster-se de aprender a habilidade em alfaiataria. Eu odeio costurar mais do que qualquer outra coisa. Eu nunca mais tocarei na maldita coisa. Absorvido ao trabalhar em suas estátuas, Veed não percebeu que ele estava rodeado por sombras até que seus ouvidos capturaram conversas estranhas. Uau, isso é tão adorável! Parece que elas são reais. Eu nunca vi obras de arte tão vivas antes. Veed procurou a direção das sombras. Havia um grupo de pessoas vendo as suas estátuas com admiração. Uma minúscula e bonita menina apontou o dedo para a estátua de coelho. Oi, a Jussi, ela está à venda.
Vede teria gentilmente corrigido ela de que ele era apenas um adolescente, mas essa era a forma como uma mulher solteira, na casa dos seus 30, reagiria a um rótulo de senhora. Mas sim. O que eu posso fazer por você, jovem dama? Vede disse, sorrindo educadamente, pois ele sentia o cheiro do dinheiro. Eu quero aquela. Quanto ela custa? Entregando a estátua de coelho, um pensamento de passagem veio a Vede. E Vede foi pressionado a dar um preço justo. Desfazer-se daquelas estátuas com lucro agora ou elas ficariam lá para sempre, acabando em uma lata de lixo. Ele mostrou 2 dedos e disse: custará este tanto. 2 moedas de prata. É mais barato do que eu pensava. A menina pagou 2 moedas de prata e pegou a estátua. Este coelho é realmente bonitinho. Eu manterei ele como uma lembrança. Estupefato, Vede olhou para as costas dela enquanto ela partiu alegremente. 2 dedos significavam 2 moedas de cobre. Apenas 2 cobres, mas a menina pagou 100 vezes o valor pedido. Ei, eu quero comprar um também. O mesmo aqui. Vou levar as 2 raposas de lá. As pequenas estátuas de Vede venderam bem. As pequenas estavam cotadas em 2 moedas de prata e as grandes em 3. As estátuas de raposas e de coelhos que ele havia caçado na área em torno da cidadela eram mais populares do que as em forma de espada ou de escudo. Os animais pareciam bonitinhos e os clientes preferiam eles como memória do seu tempo de novato. Um usuário de nível 100 poderia facilmente fazer algumas moedas de ouro por dia. Para eles, 2 moedas de prata era uma pechincha. O estoque de estátuas se esgotou rapidamente. Você pode, por favor, nos fazer uma estátua em forma de raposa? Uma raposa com 9 caudas. Você pode fazer isso? Vede contemplou e concordou. O pedido não era tão difícil quanto parecia. O modelo padrão de uma raposa mais 9 caudas. Por que não? Sim, senhor. Porém, você tem que pagar um extra para uma versão personalizada. Quanto isso custa? 5 moedas de prata resolveriam. Quando a palavra 5 saiu de sua boca, Vede lamentou que ele poderia ter exagerado, mas os compradores foram rápidos em responder: ótimo. Eu quero. Então, você deveria fazê-la parecer muito bonita. Por favor? Na cidadela, há uma loja de esculturas, mas era especializada em estátuas em tamanho natural, às vezes adornadas com ouro e pedras preciosas, as quais não são acessíveis para a maioria dos usuários. Já que ninguém mais estava interessado em maestria em esculpir, aquelas estátuas que Vede esculpiu tinham um valor colecionável. Uau, isso é tão legal! Aqueles que compraram as estátuas estavam animados, adorando as suas compras recentes. Posso pegar o seu nome? Então, quando eu quiser comprar outra, eu procurarei por você. Vede, escultor Vede. Se você quiser ter uma estátua ao seu gosto, não hesite em me chamar. Obrigado. Até logo. Antes do pôr do sol, os rumores do escultor se espalharam para as outras extremidades da cidadela e as pessoas vieram visitar Vede. Oh, lá está ele. Eu quero que você faça algumas estátuas para nós. Vede tinha ganho 4 moedas de prata a partir da caçada durante a noite de ontem e na de anteontem, mas 1 ou 2 estátuas faziam mais dinheiro agora. Levava apenas 10 minutos para esculpir uma estátua. Como os materiais custam quase nada, era um comércio muito lucrativo. No dia seguinte, Vede parou em uma carpintaria e comprou madeira aos montes.
Ele começou a produzir estátuas em massa. Conforme a habilidade em artesanato e maestria em esculpir melhoravam, peças mais belas e delicadas estavam resultando. Desnecessário dizer que, abençoado por seu maior domínio nas habilidades, elas eram vendidas a um preço mais elevado e em um ritmo mais rápido. Obras-primas bem-sucedidas, 1 ou 2 a cada 1000, foram até mesmo colocadas em leilão. A sua opinião a respeito da maestria escultural mudou um pouco no processo. Um trabalho de meio período para garantir uma quantidade satisfatória de dinheiro no bolso.